Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Quem não me conhece, eu sou o Jorge Luiz Brasil, diretor aqui do site e do perfil Mais Novela. Hoje a gente vai receber como convidado Carlos Bonow, ator incrível, que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça A Vingança de Shakespeare, até dia 1º de maio só, gente. Só até dia 1º. Então quem está no Rio de Janeiro, ó, tem que correr. Bonow já chegou, vou chamar logo ele, que eu me atrasei um pouquinho, tem que pedir mil desculpas a ele, a vocês também. Então deixa eu chamar logo esse menino pra gente não perder tempo. Sim, se for possível, eu respondo pergunta de vocês também, porque se vocês sabem que na entrevista eu fico focado no meu convidado. Mas Olá, olá! Querido, mil perdões. E por que eu não tô te ouvindo? Não me ouve? Gente, Ué, não tô te ouvindo. eu tô sem som? Deixa eu perguntar. Peraí. Oi, oi, oi. Eu te ouço, Bonow. Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô. Não, menino, não fale Tudo isso não, bem? sabe por quê? Eu faço live de madrugada sobre Big Brother Brasil. Eu sei. Teve um dia, eu fiquei 6 minutos falando sem som. Não, mas é porque eu tava estudando canto, então eu tava com fone aqui, e aí o Bluetooth jogou lá pro fone, entendeu? Querido, Tudo primeiro, antes de bem? tudo, muito obrigado por você ter topado essa live. Ó, Bonow, tem tempo, hein, que eu tô tentando te laçar para vir aqui conversar comigo. Então, muito É obrigado verdade. por você Poxa, ter obrigado a topado. você pelo convite. Muito obrigado, muito Mil, obrigado. mil perdoe pelo atraso, meu telefone ficou preto, eu fiquei desesperado, achei que ele tivesse pifado. Aí comecei a Ah, pegar telefone de outra pessoa aqui em casa para trocar o chip. Quando eu me toquei, Jorge, você deve ter tirado toda a luz do telefone. Era isso, eu tinha tirado toda a luz do telefone. Faz parte, tudo certo. Então, querido, Tudo bem? realmente. É. Tudo bem com você? Graças a Deus, muito melhor agora. Querido, a peça está quase acabando a temporada dela no Vanucci, não é isso? A Vingança de Isso, Shakespeare. Dia 1º, já falei para o povo aqui, ou cariocas, fluminenses e visitantes que vão assistir esse espetáculo. Eu entrevistei Roberto Perillo e a Renata Perillo, acho que semana passada, e eles deixaram a gente com mais água na boca ainda. E então eu queria que você começasse falando um pouquinho desse espetáculo. Você faz 2 papéis, não é isso? Nesse trabalho incrível. eu faço 2 porque se eu for dar spoiler pode ser mais de 2. Entendi. Então, é É só para uma atiçar peça, mais a curiosidade. é uma peça enigmática. Eu falo para as pessoas assim que eu estou muito feliz de estar fazendo esse projeto, né, participando. E eu, antes da pandemia, eu vinha fazendo muitas comédias, comédias românticas, tanto na novela como no cinema e no teatro. E aí, durante a pandemia, eu até pensava, falar, poxa, é bem provável que eu volte ao teatro com uma comédia. Só que não. Aí, no final do ano passado, quando a Débora falou, a Débora falou, Bonow, quero te indicar para um projeto de teatro. Posso? Eu falei, claro, me manda o texto e tal. Quando eu li o texto, caramba, eu achei tão diferente, uma peça totalmente enigmática, diferente de tudo que eu já fiz no teatro. E na televisão também nunca fiz nada parecido, nem no cinema. E então, assim, é realmente algo bem diferente, sabe? Peraí que minha luzinha aqui. Bom, mas tá escuro para você? Não, para mim não. Deixa eu perguntar, meus filhos, tá escuro aí para você? Porque tem, menino, uma diferença monstruosa do que a gente vê para o que É. eles veem. Eu Então, botei uma luzinha aqui, não sei porque que ela apagou agora. respondam aí se o Bonow ficou escuro. Qualquer coisa a gente espera ele conseguir uma luzinha. Não, ó, não tá não. O que você acha? Peraí. Então tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá Vamos bom. nessa. Tá Eu tranquilo. gosto também, eu gosto um pouquinho assim da penumbra. Então, É. quando eu li o texto, eu falei, eu quero fazer. Eu quero fazer. É uma desconstrução de Shakespeare. A peça não é Shakespeare, Aham. mas é uma desconstrução em cima de Romeu e Julieta. Não fica me forçando, não, senão eu vou dar spoiler. Ó. Então, assim, é um grupo de atores que organiza uma confraria em homenagem a Dionísio, grande deus Dionísio, né? Deus das festas, do vinho, do teatro. E eles preparam um evento. E aí chega, através de um dos personagens, que quem faz é o Sérgio Abreu, o Serginho, ele traz um amigo para participar dessa confraria, já que eles estão precisando de um novo ator e tal. E aí eu chego. Só que eu chego de uma forma, digamos, inesperada para aquele grupo que está ali, para aquela confraria que está ali.
E aí eu começo a fazer determinados questionamentos que vai levando aquela confraria, aquele grupo de atores, a pararem para pensar sobre aquilo que eles estão realizando. E aí vira uma peça bastante enigmática. E aí tem um reencontro amoroso ali, história de personagens, histórias antigas que trazem um revival, e vem toda essa desconstrução em cima de Shakespeare. Então, assim, é muito surpreendente. Não tem uma pessoa que sai do teatro falando, meu Deus, mas que texto diferente, que coisa fantástica e tal. Pô, o trabalho dos atores está muito bacana, porque realmente é uma construção de personagens assim muito bacana, sabe? Muito legal. Alguns atores, o pessoal da classe artística, sobretudo na estreia, falou, caramba, vocês têm que trazer aqui turmas de teatro, sabe? Pessoal que está começando a fazer teatro, porque é teatro clássico, bacana, com cenário e figurino maravilhosos, assim, do Ronald Teixeira. Esse texto é do André Costa, o texto e a direção é dele. O André, ele é um diplomata, ele mora Uhum. fora há muitos anos e é cineasta. Ele produziu alguns filmes na Dinamarca e tal. Então, assim, é uma coisa muito diferente, sabe? E as pessoas se encantam. As pessoas se encantam. E é momento de retomada, né, meu velho? A É gente está isso que aí pisando no palco, a gente está no assoalho ali, pisando, honrando aquele tablado. E está sendo muito gratificante, porque para nós artistas, a gente sentiu muita falta, né, na pandemia, da gente é. pisar no palco. Eu vinha fazendo alguns shows, eu tenho show, né, com meu violeiro, o querido Fred S. Tive que desmarcar shows. A gente estava com uma peça muito bacana, que eu estava dirigindo, inclusive, junto com o Wendel Bendelac, e eu estava no palco também, que era eu, o Zulu, né, o Rafa Zulu, a Laura Proença, a Carolina Dias, e fazia uma peça que era Desencontros, que o autor era o Masson. E justamente acabei vindo a fazer a novela dele, né? Nos Tempos do Aham. Imperador. E era uma peça que estava indo muito bem também, assim. Então a gente estava com muita saudade. E É. eu justamente estava no Vanucci, antes de começar a pandemia. Então voltar lá foi uma emoção muito grande. Foi uma emoção muito grande também, porque lá eu tive um momento muito feliz de estar protagonizando junto com a querida Françoise Forton, Estúpido Saudosa. Cupido. Ah, você fez Subido Cubido com ela. Que legal, é Eu era o galã verdade. dela, olha a honra. Eu era o galã dela, cara. Então, assim, era muito bacana esse musical. As pessoas saíam muito felizes. Então, voltar ao teatro e ali no Vanucci, para mim, realmente foi um mix. Está sendo um mix de emoções muito forte, sabe? Mas eu imagino assim, a reestreia de vocês deve ter sido muito emocionante para todo mundo, né? Porque é um Foi. grupo muito. Vocês conseguiram reunir nessa peça um grupo muito bacana. Tem o Pirilo, né? Que é um ícone do teatro, das novelas brasileiras. A Renata, que é mais jovem. O Serginho Abreu também, que é um ator que já tem uma trajetória bacana, mas também que é mais jovem. Então, assim, tem um mix de atores muito bacana nesse elenco. Essa emoção, e o teatro dá muito isso, né, Bono? Essa coisa do grupo, do fazer em grupo. Então, imagina a emoção de vocês pisando ali depois de tanta tristeza, tantas É, perdas, e vocês voltando para ali, que é o lugar sagrado de vocês, né? é isso. Pra gente, realmente, ali eu honro aquele palco de sexta a domingo, sabe? Eu peço licença para pisar naquele palco. E aí Uhum. você está falando do elenco, Serginho, a terceira peça que eu faço com ele, a primeira foi lá atrás, Robin Hood, Olha e só. foi muito bacana, uma peça interativa, itinerante. Depois a gente fez Os Segredos do Pênis, que era um texto do Bruno Mazeu, direção de Evandro Mesquita, e agora a gente se reencontrando aí no tablado também, fazendo A Vingança de Shakespeare. O Pirilo, meu querido amigo Pirilo, um irmão de vida, eu que indiquei ele para fazer essa peça. Olha a honra, olha a Olha. honra. A gente tinha um outro ator que estava ensaiando, mas ele estava com problemas particulares, não pôde seguir adiante. Aí eu sugeri ao André e a Débora, falei, poxa, vamos chamar o Pirilo. E eu tinha feito com o Pirilo quase 5 anos, de Cinco Homens e um Segredo, né? Brasil inteiro, a gente viajou o Brasil inteiro. Eu, ele, o Edwin Luiz, Iranzinho Malfitano, Cláudio Andrade, a gente viajou o Brasil inteiro. Então, histórias lindas. E eu tinha feito peça também com o Pirilo lá atrás, o dia em que Alfredo virou Almão. Quem fazia Alfredo era o Nossa. Cécio Thierry, querido Cécio, sabe? Uma peça do João Bittencourt. Então, assim, é história. E aí veio a Renatinha, que eu, poxa, foi uma grata surpresa, ela tá arrebentando no palco. A Priscila Uba tá divina. Que atriz a Priscila. E aí chegou também a Camila Mairink, que faz a nossa, vou dar um spoilerzinho, a nossa Julieta, um
doce de pessoa, uma atriz assim, meiga, e está sendo muito legal. Realmente é um encontro muito bacana. O teatro precisa São disso. reencontros, na verdade, né? Há vários Tem reencontros. reencontro. Tem Agora, um amigo reencontro, meu sim. foi ver a peça, aí ele falou para mim, Jorge, aí ele me deu uma outra informação que nem o Pirilo, nem Renata tinham dado, nem eu lendo o texto, eu pensei, ele para mim, Jorge, senti o maior clima de Agatha Christie. Tem. De Agatha Christie? É. Eu falei assim, Por isso que eu falei que é enigmática. aí quando você fala agora na coisa do Enigma, me veio essa lembrança. Então, de certa forma, ele tem razão, né? Ela tem um suspense que envolve. Porque o meu personagem ele começa a levar a história para um caminho que o público começa a pensar, meu Deus, aonde que isso vai parar? Onde ele quer chegar? Onde esse personagem quer chegar fazendo o que ele está fazendo? Desconstruindo dessa forma. Poxa, isso vai para um lugar diferente do que a gente pode imaginar. E é mais surpreendente ainda do que o público imagina. Esse é o grande barato. Ela Então, vai para um lugar gente, que ninguém imagina. e vocês sabe? vão viajar, Bono? A gente está começando a ver temporada possivelmente em Niterói. A gente deve fazer Grande Nikit City, que é Terra a do terra do André, André. inclusive, né? Exatamente, terra do André. E eu sempre faço peça em Niterói. Nossa, já fiz várias no Abel, no Teatro Unimed, no Teatro Municipal. Eu adoro fazer lá. Na UF também já fiz. E é bem provável que a gente vá ainda em maio para Niterói. Tem outro teatro também aqui no Rio pedindo para a gente ainda continuar no Rio. São Paulo também está chamando a gente. Só que São Paulo, o que acontece? É viagem. O momento está um pouco delicado, né? Olha quem entrou, De Roberto Pirilo, patrocínio. passando por aqui. Beijão, Pirilo. Pirilão, meu irmão, acabei de falar de você, Foi cara. mesmo. Com muita honra, com muito orgulho. A gente no palco é muito bacana porque o Ronald Teixeira, quando ele começou a ver os nossos ensaios, ele acompanhou desde... Eu amo o Ronald, né? Diga-se de passagem. É um grande artista, um homem de teatro fantástico, enriquece muito todo e qualquer trabalho que ele esteja, ele enriquece bastante. E ele falou, nossa, você e o Pirilo, vocês têm uma ligação, né, uma comunicação no palco impressionante. Eu falei, isso aí é de outras É vidas. de outras vidas. Isso aí é de outras vidas, já tem bastante história. E realmente a gente tem uma conexão muito forte, sabe, energética no palco, eu e ele. É uma honra muito grande Que estar com lindo. esse... Gente, então todo mundo tem que assistir. De qualquer maneira, assim, foca que dia 1º é o último dia aqui no Rio. Se vier para Niterói, melhor. Saudações shakespearianas, diz Pirilo. Saudações shakespearianas. Então, assim, vocês foquem, galera, quem estiver assistindo, que vai conferir a peça até dia 1º. Se continuar no Rio, maravilha, a gente ganha um tempinho mais para ver ou rever. Se vier para Niterói, eu fico até mais tranquilo, que é meu quintal, entendeu? Agora, assim, uma coisa, você estava falando assim, eu fiz muita comédia romântica nos últimos tempos. E eu estava lendo que, na verdade, você começou com Chico Anísio. Primeiro trabalho seu em TV, gente, que foi isso, Bono? Jorge, se eu te disser que o primeiro ator que eu contracenei na televisão brasileira foi Chico Anísio, o que você me diz? Não sei. A vida já estava ganha ali. O resto era tudo lucro. Uma honra. E o mestre Chico, eu chamo de mestre, e para mim ele é o maior artista do mundo. Eu acho. Porque são mais de 200 personagens, com vozes diferentes, com trejeitos diferentes, e ele não repetia nada, não tinha nada parecido, sabe? E não era só comédia. Ele no drama, ele fazendo pai de Tieta, dava aula. As composições musicais dele, incríveis. Os bastidores com ele. Quando a gente fazia Chico Total, eu estava fazendo uma peça chamada... eu estava fazendo Robin Hood. Inclusive o Serginho estava lá. E aí eu fui chamado para fazer um teste. Eu tinha feito a oficina da Globo e tal, e fui chamado para fazer um teste para fazer Chico Total, que era um elenco de comediantes e precisava lá de um Ricardão, vamos dizer assim, né? Aliás, eu estava com o cabelo aqui no ombro, uma barbão, porque eu fazia o João Pequeno no Robin Hood. E aí eu cortei até, deixei aqui na época meio Chanel, assim, para poder fazer. Aliás, hoje a Drica, uma querida Drica, uma pessoa que admira muito o meu trabalho, me mandou vídeo da época do Chico Total. Olha, e eu que vi coincidência. eu fazendo Haroldo hétero, cara. Olha que máximo. Eu fiz vários daqueles quadros, né, do Haroldo, fiz vários. Então, assim, eu, quando era criança, eu via Chico Anísio, admirava todo aquele trabalho dele. Daqui a pouco eu estava contracenando com ele. Aí eu passei no teste
Aí o primeiro dia que eu fui gravar era no Teatro Fênix. Uhum. Existia Teatro Fênix, no meu primeiro contrato com a Rede Globo. Aí eu tinha uma cena, eu e o Chico, e era uma piadinha curta, assim. Aí eu cheguei, sentei lá no cenário, né, todo ansioso, querendo manter uma tranquilidade. Eu já tinha conhecido ele, né, porque ele se apresentou para o elenco todo, em reuniões, etc. Ele veio, sentou do meu lado, ô, meu filho, como você tá e tal, papá. Aí ele leu uma piada que a gente ia fazer e falou, eu não gosto do final dessa piada, eu vou mudar. O que que você acha de eu fazer assim? Eu falei, caramba, Chico Anísio me perguntando o que que eu acho dele fazer de determinado jeito. Então, assim, com o Chico, eu hoje em dia eu falo sem lacrimejar, mas até pouco tempo eu realmente ficava muito emocionado de falar dele, porque. Ah, por que que eu vou falar isso? Um cara que me ensinou demais, os bastidores ali era fantástico, a gente era dirigido pelo Sabac, Marcelo Sabac, e pelo Milani, e então era um aprendizado muito grande ali, estava começando a Lolo, né, a Luísa Perricet, Ingrid Guimarães, tinha Claudinho Torres Gonzaga, Vinícius Marques, uma galera, muita gente boa, assim, Mônica Martelli, muita gente bacana. Então, assim, ai caramba, Não, é deixa muito fluir, Bono, deixa emocionante. fluir. É Não, muito, e aí depois. deve ser realmente muito emocionante. Ah, muito. E aí, assim, eu fiquei revendo no canal Viva, mas eu não conseguia, porque me emocionava muito. E depois a gente foi fazer Se Eu Fosse Você 2. Uhum. Eu fiz, né, eu fazia um professor de hip hop que dava uma cantada no personagem do Tony, quando o Tony estava de Glorinha Lembro, Pires. sim. E eu estava direto com o Chico nos bastidores. Então a gente sempre conversava, sempre que ele me encontrava, ele me perguntava do Carlos Bonou, goleiro, porque eu fui goleiro da base do Flamengo, então eu sempre agarrei modéstia à parte bem. Sou goleiro do time dos artistas, ele sempre perguntava, a gente conversava muito de futebol e tal. E depois a gente foi fazer novela junto, Pé na Jaca. Primeira cena do mestre Chico na novela Pé na Jaca, com quem era? Comigo. Gente, tá escrito, tá Maktub. Tava tudo Nossa, aí era escrito. uma externa, e eu já sabia que ele estava de cadeira de rodas e tal. E aí eu cheguei, né, louco para ver o mestre na externa e ele de cadeira de rodas. Aí eu já cheguei chorando, aí não teve jeito, já cheguei, mas chorando de alegria, né, emocionado de Claro. estar com ele. Ô, Bono, vem cá, falando com a voz assim. Aí ele me chamou assim, chegou no meu ouvido e falou: desculpem o palavrão, pessoal, mas ele falou para mim: tô todo fodido. Eu falei, mestre, o que que houve? Aí eu tô com efizema pulmonar, não consigo andar 10 metros. Aí eu, meu Deus, não, mestre, mas você vai melhorar, não sei o quê, cadeira de rodas. Ele, não, mas esquece isso, eu quero viver, eu tenho muitos projetos. Porque ele falava muito isso. Eu não posso morrer porque eu tenho o que fazer, eu tenho muitos projetos. Ele sempre falava isso. E aí, o que que acontecia com ele? Às vezes, dava o gravando, Jorge, ele se levantava da cadeira de rodas, isso não estava nem no roteiro. Danado, Então o né? Lombardi teve que adaptar, porque vinha uma força naquele homem. A voz dele aparecia, o brilho nos olhos estava ali total, ele já ficava de pé, e a princípio o personagem era um farsante, mesmo que ficaria só na cadeira de rodas. Mas aí um dia ele levantou gravando, aí o Lombardi começou a adaptar. Era um monstro, realmente, Chico Anísio. É As pessoas falam, por impressionante. E exemplo, não teve, nós não tivemos outro igual. É aquilo que você falou, não Roberto Perillo concordou, escreveu aqui que Chico foi e será sempre um dos grandes artistas do Brasil. Porque é isso que você falou, não tem, nem no mundo. Olha que no a gente mundo. tem que criar caras absolutamente geniais no mundo mesmo. Se eu pensar em Chaplin, em Buster Keaton, em. Nossa, mas num mundo igual ao Chico, com a versatilidade que esse homem tinha, com o poder, né, de hipnotizar a gente. Eu fui ver uma gravação uma vez dele com o Alberto Roberto, eu acho que era ele, Maravilhoso. Cláudia Raia e Lúcio Mauro. Grande E era Lúcio uma Mauro. pessoa que estava lá sério, muito. Pelo menos naquele dia ele estava muito concentrado, muito sério, vendo detalhes de tudo. Você via que era um homem que estava ali no personagem dele, mas estava prestando atenção em tudo, se a luz estava boa, porque sabia tudo, né? Ele sabia É. tudo. E aí, Ele tinha de esse repente, detalhe. virava a chave e entrava o Alberto. E era uma coisa assim tão impressionante, você até parava assim. Essa Era outra. seriedade que você se refere é porque ele não admitia, no bom sentido da palavra, que nada tivesse fora do lugar
ou que alguém tivesse atrasado, fosse elenco, fosse a técnica, fosse o figurino, porque ele tinha uma coisa, ele chegava na porta do Teatro Fênix e perguntava se estava tudo ok com relação ao cenário, etc. Porque se marcaram naquele horário, é porque tinha que estar pronto naquele horário. Se não, que tivesse marcado em outro horário. Ele era genial, É ele era isso. genial. E Então, ele era assim, que prefeito de faculdade que tu Criciúma, ele fez, gravava hein? uma vez. Hã? Que faculdade que tu fez com esse homem, né? Não, uma faculdade, uma faculdade. E aí eu te pergunto, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, Nossa. porque, por exemplo, o Chaplin era um gênio. Quem não era encantado com o Chaplin? Mas era um único personagem. É. Jerry Lewis, um único personagem. Chico Anísio, mais de 200, se não me engano, 219. Só de comédia. Fora o que ele fez de drama, repito, Pai de Tieta, quem não viu, veja. A Mas, aula que ele dá. mas você lembra, não sei se era no Chico Total mesmo, era no Chico City, eu não sei, que foram tantos programas, que um deles, ele terminava com um personagem que dava uma mensagem emocionante. Então, assim, a gente lembra disso? A gente riu o programa inteiro e no final ele vinha rasgando a gente. Quantas vezes eu terminei aquele programa chorando? Isso. É isso aí. Ele tinha isso, ele tocava o coração da gente. Ele sabia como fazer. A técnica dele, aliada ao talento, era de realmente um gênio. Eu tive a honra de trabalhar com esse gênio por mais de um ano no programa dele, depois fazer cinema mesmo que não contracenando, e aí depois novela contracenando várias vezes. Era um gênio. Era um gênio. Que maravilha. Realmente fantástico. Dá para fazer 3 lives só falando dele. Dá, né? É Tranquilamente. verdade. Não, e aí teve um período muito bacana da sua carreira também, Bono, que você fez parte daquele grupo dos Descamisados, da parceria de Carlos Lombardi com Wolf Maia. Eu não sei se Wolf dirigiu todo, acredito que sim. Que aí teve o Uga Uga, o Quinto dos Infernos, Kubanacan, Pé na Jaca. Acho que você fez todas, né? Eu fiz várias. O Pé na Jaca foi essa com o Chico, mas a primeira foi o Quinto dos Infernos, que a Drica, que eu acho que está assistindo também aí, Não, também foi me Uga Uga. eu postei até quinta-feira passada. A primeira foi Quinto dos Infernos, que eu fiz com ele. Mas O você Uga não fez Uga eu fiz uma participação de alguns uma participação capítulos. pequena. Ah, tá. Fiz alguns capítulos. E o Quinto dos Infernos, o que aconteceu? Na época, eu estava gravando Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo uma participação. Aí me liga a Elaine Macedo, que era produtora de elenco. Eu tinha celular já na época ali, eu tinha aquele celular que era quase uma arma, né? E ela falou: o Lombardi está ligando aqui para mim, querendo saber quem é esse Carlos Bonou, que palavras dela, tá? Que é bonitão, bom de comédia, que ele tá precisando de um cara assim, assim, assado, ele quer fazer um teste. Meu Deus do céu, Lombardi, eu quero fazer, como é que é isso? Ela, olha, que hora você acaba aí a gravação? Eu falo, não sei, mas é de urna, então de noite eu vou estar em casa. Ela falou, vou mandar um e-mail para você com um texto que você vai ter que fazer amanhã no Recursos Artísticos. Recursos era lá no Jardim Botânico. Eu falei, pô, beleza, manda para mim e tal. A Cissa Guimarães que vai estar lá no Recursos fazendo teste com as crianças, mas eu vou falar com ela, blá, blá, blá. Beleza, aí ela falou isso pra mim. Só que o personagem é gago, tá, Bono? Eu falei, o quê? Gago? Ela é gago. Eu falei, pô, beleza, vambora e tal. E eu cheguei em casa, aí tinha lá o texto que ela tinha mandado pro teste, e era um texto pequeno. Eu liguei pra ela e falei, Ana, me manda mais, que eu preciso mostrar mais. Ela, bom, não, sério. Eu falei, claro, manda mais. Ela mandou uma outra cena, aí eu juntei as duas, cheguei no dia seguinte. Cheguei lá no Recurso Artístico, Cissa, pô, tô aqui. Ela, a Elaine me falou, bom, quando tiver intervalo eu te boto pra dentro do estúdio. Porque eles iam abrir teste pra esse personagem. E aí eu falei, beleza. Aí de repente abriu a porta do estúdio, a Cissa, Bono, vem. Entrei, comecei a fazer gaguejando. Só que gaguejando ali do jeito que eu achava e tal, papá. Ficou pronta a fita VHS. Aí eu tinha que levar lá no Projac, agora Estúdios Globo. Aí levei lá pra Elaine e falei, Elaine, tá aqui a fita. Ela viu, adorou. Ela falou, Bono, agora eu vou mandar a fita lá para a sala do Wolf. O Wolf que ia dirigir, né? E você espera lá na antessala. Tá bom, isso era de dia. De dia, Jorge. De dia mesmo. No meio da tarde. Ela mandou e eu fui lá. Fiquei lá sentadinho no módulo lá esperando. Aí entrava a gente, saía a gente, entrava a gente, saía a gente da sala do Wolf, os diretores, uma galera, reunião. Foi escurecendo. Dava 9 horas da noite e nada.
Aí, meu Deus do céu, de repente entraram os diretores, que viraram todos meus amigos, né? O Avancini, Edgar Miranda, a galera, Marquinhos Rodrigo, todos que eu já trabalhei depois várias vezes, né? Aham. Eles entraram para a sala do Wolf. E eu lá fora, né? Ouvindo tal, eles falando, Desesperado, né? de repente, silêncio. De repente, do silêncio, eu ouço a minha voz. Eles estavam vendo meu teste. Ah, não. Aí eu, caramba, eles estão me assistindo, meu Deus, meu teste, aí eu ali e tal, rezando, papapá, papá. Daqui a pouco sai o Wolf com os diretores, assim, da sala, ele olha para mim, Bono, eu vou apostar em você. Aí eu falei, você não vai apostar não, você vai dar um tiro certo. Mandei, assim, depois disso. Ó, então, ó, amanhã tem leitura e tal, papapá, papá, resultado. Eles não abriram mais teste, eles me aprovaram ali na hora. Gente, Olha que que bacana. maravilha. E era um personagem para fazer 5 capítulos, acabei fazendo a série inteira. Quero Porque o Gastão, personagem né? aconteceu, fiz o Gastão. E aí eu postei até quinta-feira passada um TBT aí que a Drica tinha me mandado e para relembrar, tem muita coisa no YouTube. E aí, a quem eu chamo de minha primeira par romântica, a saudosa Beth Lago. Nossa. Que eu fazia um trio com ela e com a Bruna Lombardi. Depois meu personagem termina com o personagem da Dani Vinitz, né? E É, depois porque terminam era um também. Aí, elenco, o Wolf tinha esse dom, ele reunia o elenco dessa minissérie, nossa senhora, era muito era bacana. Essa série sensacional. era o máximo, Era uma série que eu adorava, acho que assim. merecia ser revista, né? Ou che... Passou no Viva, ela reprisou umas 2 vezes no Viva, assim. E aí eu peguei o meu jeito de gaguejar, o Wolf me deu uns toques ali na hora mesmo. Falou, mas do jeito que você gaguejou não é bem isso que eu quero. Eu quero um cara com dificuldade pela emoção, pelo enrolo que ele tem com as mulheres e tal. Pô, eu peguei do meu jeito, cara, e foi muito bacana. Mas você Foi tinha muito muita legal. ação também? Porque essa Muita, minissérie eu lembro que tinha muita ação. O muita, Pasquim. muita, muita, muita. E eu, o que que acontece? Eu já tinha feito esgrima no tablado com o querido Gaspar Filho. Então, eu sabia lutar espada. Eu tinha feito Robin Hood, Robin então eu Hood. sabia lutar bastão. Eu sempre fui muito atleta, então eu tinha muito preparo. Eu dispensava dublê. O Jorge Só, com a equipe dele da Só Ação, que fazia, que levava os dublês. E eu falava, Jorginho, pô, deixa eu fazer essa. Ele, deixa, não, pode, pode. Tinha uma cena que aí, quando eu fugia com a Dani Vinitz, eu já tinha virado um monge na novela. Aí eu de batinho na carruagem, gaguejando com ela, fazendo a cena. Aliás, eu tinha que fazer a cena gaguejando no ensaio, porque a equipe técnica toda ria, a Dani ria. Porque às vezes eu não queria gaguejar no ensaio, eu queria gaguejar só no ação, mas aí a galera ria, aí vazava o áudio, enfim. E aí eu tinha que sair da carruagem de sandália, dava um soco no cara aqui, no cocheiro, e assumia as rédeas do cavalo. Pô, eu fiz essa cena dispensando dublê, eu dispensava dublê direto. Direto, adorava eu fazer as cenas de ação, sabe? Porque Adoro. você, não, você imagina decorar o texto, fazer a cena de ação e gaguejando. É isso aí. Ah, mas é isso. Se não tem desafio, não tem graça. Se não tem desafio, não tem graça. Beijo para Juliana Caldas está aqui, nossa amada querida. Ui, Adoro. querida, beijão. Um beijão, maravilhosa. E aí o Wolf ganhou amor, né? Wolf Lombardi, você fez vários outros trabalhos Depois eu fui vitoriosos fazendo dele. outro. Isso. E aí depois o Wolf parou de dirigir as novelas do Lombardi, né? Uhum. E aí acabei fazendo a última novela do Lombardi, que foi na Record, que foi Pecado Mortal. Aí eu fazia o Starsky, que era um policial sério e tal, papapá, honesto, porque tinha uns não honestos ali envolvidos. Aham. Vitor Hugo fazia um que era um picareta. Então a gente estava sempre ali na rixa. Na última novela do Lombardi, tomara que o Lombardi volte a fazer novelas, né? Porque, Nossa, ele poxa, faz muita ele é falta. maravilhoso, maravilhoso, faz falta. Não, Que seja na Globo, E eu Pecado adoro o Mortal Netflix, foi uma né? novela maravilhosa. Era muito legal a novela. Adorava. Eu Agora, adoro como. fazer as novelas do Lombardi, porque o ritmo que ele imprime nos textos dele, não é um texto, como ele diz, tem que saber falar o meu texto. Ele É, sempre falou isso, sabe? Ali um ritmo que ele imprime, assim, muito importante, junto com a edição, e eu adoro, né? Uma comédia inteligente, é, é sempre muito marcado com a coisa dos descamisados, que é. tinha mesmo, assumidamente, né? Mas com um texto ágil, engraçado, inteligente, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer, É, muito. eu fiz uma live também com o Berto Martins, ele falou exatamente isso.
Gente, não havia problema nem para nenhum de nós atores fazer a novela Descamisado, porque era o estilo dele, as mulheres gostavam mesmo, elas adoravam, se atraíam com... Claro. E tinha isso. E era um trabalho muito difícil. Então, ele fala, eu acho que os trabalhos mais difíceis que eu fiz na minha vida foram com Lombardi, por conta disso. O texto dele é muito difícil. Tem uma agilidade, tem uma pegada muito específica. Tem que saber fazer. Então ele falou exatamente isso. Era muito difícil fazer e o humor é muito difícil, né? Aliás, um beijo para o Humberto, que é aniversário dele hoje. Ah, é hoje aniversário do Humberto? Ah, que maravilha, coincidência. Um beijão, adoro o Humberto Martins. Então, será que ele está nos Estados Unidos? Ainda está, né? Ele está em Miami, estava lá direto. Mas me diga, como é o seu envolvimento com os personagens? Você é aquele ator que emerge e aquele personagem te acompanha. Na época da gagueira, você gaguejava em casa, você levava isso, você leva ou você consegue ter um distanciamento saudável, entre aspas, dos seus personagens? Eu me distancio. Na época do Gago, as pessoas não me conheciam ainda, foi meu primeiro trabalho de teledramaturgia. As pessoas, quando falavam comigo na rua e viam que eu não era Gago, tomavam um susto. Mas eu me distancio, tecnicamente falando, não levo o personagem para casa, mas ao mesmo tempo eu fico em conexão o tempo inteiro. Se for televisão, né? Se for cinema, não. A não ser que eu esteja filmando direto. Aí eu fico em conexão com aquilo que eu estou fazendo. No teatro, como é fim de semana, quando chega no domingo à noite, eu já tento separar total e ter uma segunda de descanso para poder até renovar, porque no teatro a gente está sempre contando a mesma história, mas não é sempre a mesma coisa, por mais que as pessoas pensem. Então, assim, eu fico sempre em conexão com o personagem que eu estou fazendo. Até porque, por exemplo, agora eu estou de bigode com a perinha. Então, assim, eu me olho no espelho e eu vejo os personagens que eu estou fazendo no teatro. Essas coisas são inevitáveis, assim. Mas eu estou sempre estudando. Se eu estou em televisão, eu estou sempre tentando aprimorar o personagem. Se eu estou no teatro, eu estou sempre pensando, até durante a semana, pô, aquela cena, podia fazer algo um pouquinho mais assim ou mais assado. Eu estou sempre tentando reciclar para primeiro, não cair no automático. E segundo, botar um frescor no personagem, sabe? Botar um frescor, assim. E aí, quando você está na televisão, naturalmente as pessoas na rua vêm falar com você sobre aquela personagem. Então você vai ali dando uma renovada. No teatro, durante a semana, você fica pensando nas apresentações últimas que você fez. Então, assim, é um envolvimento artístico que a gente está ali. Por mais que a gente tente se separar, também não consegue, né? Tá sempre ligado. E aí, novela, então, são muitos meses. A peça, então, se for uma peça bem-sucedida, às vezes você pode ficar até um ano. No caso do Roberto Perillo, ficou 14 anos em trair e sair só começar. Aliás, um beijo para Renata Perillo, maravilhosa, que mandou um rei aqui para gente também. Então, assim, é muito envolvimento, né? Você passa muito tempo com aquele ser, convivendo com ele. Então, por mais que você se distancie, não dá para largar ele lá embora e você... Não larga. E existe uma coisa assim, por exemplo, na televisão, quando você vai fazer uma novela, você não sabe qual é a história do seu personagem até aquele capítulo que você recebeu. Daqui a pouco vem outros. E aí um rumo que está vendo para cá pode ir lá para o outro lado. Então você não sabe, é uma obra aberta. No teatro é uma obra fechada. Porém, é um público em aberto. Cada dia é um público diferente. Cada dia a sua energia está diferente. Cada dia a energia do elenco que está contrastando com você está diferente. Então nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Então esse frescor ele está sempre presente, assim. Essa é a grande magia, né? Uma seguidora que está sempre aqui com a gente, muito querida, a Luciana Andrade, arquiteta, fez uma pergunta interessante. Se você já colaborou para a direção, para o autor, com algum bordão, com algum tique ou alguma característica específica para algum personagem? O Edmilson no Terra Jaca. Tinha muito o próprio Edmilson que o Murilo fazia, era uma brincadeira muito minha e dele. Porque no início, o Murilo ele não lembrava o nome do meu personagem. Ele ficava... que é minha amor. Então a gente ficava sempre nessa brincadeira. Tanto que quem acompanhou vai lembrar que ele cada hora falava um nome, inclusive para personagem da Ju Paz, que era Guilherme, ele falava guilhotina, ele falava um monte de coisa, porque a gente ficava nessa brincadeira. Então a coisa do... E aí que eu brincava e falava, doutor, pô, doutor, doutor, doutor.
esse bordão do doutor virou uma coisa muito minha, porque eu botava sempre um doutor em cima, sempre um doutor em cima, para ter uma submissão, assim, sabe, para ficar uma brincadeira, para ficar um doutor às vezes fazia meio choroso, então ficou uma marca assim bastante forte, por exemplo, do Edmilson. Nossa, me deu Mas uma bordão vontade de rever Pé na Jaca. é bom, Eu né? amava aquela abertura, aquele É desenho muito animado. bom. Que novela gostosa, gente. Eu não sei, Gostoso. o Círculo Tati do Cris está perguntando se Universo. Pé na Jaca está no Globoplay. Eu não acho que não. Ainda. Ainda não, ainda não, mas acredito que em breve Ah, vá. eu acho. Acredito que em breve vá. Eu acho. E você também, assim, nas suas andanças, né? Já esteve em Cuba, né? Com Kubanacan. Esteve no Velho Oeste com Bang Bang. Você foi Bang o Bang também fiz Hector, alguns que é capítulos. outra novela que eu acho genial e que na época as pessoas não entenderam. E Não ali entenderam. era o Mário Prata, né, É. que escrevia, e aí depois o Lombardi foi chamado para dar ali uma repaginada, e eu achava muito legal, assim, eu fiz alguns capítulos só dessa novela. E eu fazia o Hector meio canastrão, assim, até dei uma exagerada, uma forçada, porque a gente tem que se arriscar também de vez em quando, né? Não, e a novela pedia. Uma novela que se É, passa no Velho Oeste, você pode fazer o que ela você tinha um quiser tom ali, né? diferente. Ele era um ator canastrão, então eu bem sublinhei bastante essa canastrice do Hector ali. Menino, e tu fez Rebelde também, que foi um fenômeno, né? Como foi o Leonel na sua vida? Rebelde tem uma história muito curiosa, porque eu estava renovando o contrato com a Record, mas ainda não tinha renovado. E eu estava com outros trabalhos fora, assim, porque o que acontece? Na época eu fazia Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá, uma peça de teatro, onde o Edwin Luiz, o ator mais premiado desse país, ele ganhou vários prêmios com essa peça, ele fazia uma trans. Uhum. Ele fazia uma trans, e eu fazia o marido dela. E era um sucesso o Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá. A gente ficou só no Clara Nunes, a gente ficou um ano de casa lotada, depois a gente fez São Paulo, a gente pegou e tal. E uma grande amiga do Ed era a Margarete Buri, que era a autora. Então ela ia muito assistir a peça e adorava meu trabalho. Aí um dia ela chegou para mim e falou: Bono, você vai fazer Rebelde, minha novela? Eu falei: pô, que bacana, que legal e tal, papá. E de novo com a Garambone, né, que a gente já fez para romântico algumas vezes, né? Garamba, querida, linda, excelente atriz. Eu falei: pô, que máximo e tal, papá. Aí o tempo passou, eles começaram a mandar os capítulos para mim, porque eu ia fazer o Franco, o personagem do meu irmão Zafir. Uhum. Zafir é meu irmão de vida, né? E aí eu ia fazer aquele personagem. Só que eu ainda não tinha renovado. E eu estava em viagem com outro trabalho que eu estava filmando, e ficou naquela, caramba, tem que renovar, tem que fazer, babapá. Até que, por questões burocráticas, eles tiveram que me tirar. E aí chamaram o Zafir para fazer o Franco. E aí eu voltei e ficou naquela, porra, não, mas eu quero você na novela. Aí me botou para fazer o Leonel ali, alguns capítulos. Então foi uma honra ter participado. A Margareth ter, por mais que não tivesse na época conseguido me colocar no elenco fixo desde o início, mas ela deu um jeito de me colocar depois na novela, que foi, para mim, repito, uma honra, assim. É, E e foi um marcou, né? sucesso, Porque né? o Rebelde foi um sucesso, um sucesso. Então, foi uma delícia ter participado, ter feito Pai da Lua, pai jovem que morava na Europa, e aí reencontrado a Garamba, reencontrado o Lua, né, o Zafira ali de novo, que nós três já tínhamos trabalhado, a gente tinha feito Amor e Intrigas, e ele era meu cunhado, ela era minha par romântico, então a gente de novo ali foi muito legal, muito legal. Sempre Fiz reencontros, né, Bono? sempre Sempre reencontros. Na reencontros. novela, na Record eu fiz 5 novelas e foi muito legal também, muita gente bacana, muita gente boa. Tudo, eu só tenho coisa boa assim de lembrança, sabe, de memória. Só elenco legal, nunca peguei um elenco mais ou menos assim de gente chata, não, só coisa Nunca, bacana, sabe? nunca, nunca. Nunca, Ah, não é possível, nunca, Bono. sinceramente, só gente Sério? Que bacana, sorte! só gente bacana, assim, sabe? Só elenco que quando acaba você fica com a dó no coração, assim, de É acabar. uma tristeza terminar um trabalho, né? Ah, eu vou te falar. Eu agora, nos tempos do Imperador, por exemplo, o Masson tinha me convidado antes da pandemia. Ele falou: "Ó, quero que você faça uma novela, não sei exatamente o que ainda, mas eu quero que você participe." Eu falei: pô, vai ser um maior prazer, né?
Aí veio a pandemia, tinha começado a gravar, mas aí parou, enfim. Aí chegou uma hora, voltaram aí as gravações, ele, Bono, ó, você vai fazer e tal. Me ligou a Marcinha Andrade dizendo que o Marção tinha colocado um personagem que ia cantar no cassino. Eu falei, que máximo, né? E com o Gugu Augusto Madeira, né? Meu querido amigo, que a gente já trabalhou, já fizemos publicidade pra caramba. A Dani Barros, que é uma atriz de mão cheia, eu ia fazer papo romântico com ela, e eu nunca tinha trabalhado com ela, e tinha muita vontade, porque ela é uma atriz bah, completa, maravilhosa. E Clarinha Gueiros, que eu já tinha feito teatro, né? Clarinha eu já fiz um monte de coisa, multishow, um monte de coisa com ela. Só que, a princípio, eu não ia contracenar com a Clarinha, a não ser uma passagem rápida. Então, assim, falei, caramba, eu vou cantar na televisão. Primeira vez que eu ia cantar, já dancei, né, no Dance em Brasil, É. mas cantar eu não tinha cantado. Aí comecei a gravar, mas eram só 12, 15 capítulos. Eu falei, isso vai acabar rápido, que pena. E aquele figurino e tal. E aí o personagem fez sucesso, foi bacana. Aí depois o Maçom me convidou para voltar no final, Foi, para verdade. justamente sacramentar ali a história do personagem da Dani Barros com o personagem da Clarinha Gueiros. Então, assim, foi maravilhoso, né? Foi Não, e maravilhoso. eu estava vendo aqui que desde 2014, tirando Malhação, O Outro Lado do Paraíso e as séries do Multishow, você só fez basicamente trabalho de época, né? Porque você fez Milagre de Jesus e Os Dez Mandamentos. Cidade Isso. Proibida, que era um... Também É, era... Aí fez é, Orgulho e Paixão, a participação no Céu do Imperador. Ou seja, você está imerso é. em várias épocas há muito tempo, né? Tá aí, você está fazendo uma observação que eu não tinha parado para pensar, que eu tô de época total. Esse visual é igual o da novela, né? E a peça se passa em 1920. Exato. É mais Peça se gostoso, passa. porque exige voz, gestual, exige todo do ator, uma roupagem muito É, específica, o trabalho de época, né? eu gosto muito de trabalho de composição. Eu gosto de compor. Eu gosto de sair da minha zona de conforto. Por exemplo, Edwin Luiz foi na estreia. Ele bonou, cara, aí ele elogiou bastante, assim, fiquei muito feliz, confio muito, né, no que ele fala, e ele é muito verdadeiro e autêntico. E ele, por exemplo, chamou muita atenção para o meu sotaque, porque eu sou cariocão, né? É. Então, se deixar, eu falo X, 2, porta. Pô, não chega a ser um Evandro Mesquita, mas, pô, boa linha. Mas, por exemplo, tem trabalhos que eu preciso tirar esse X. Ó, já X. Aí automaticamente. E nesse personagem, o Tomás, lá na peça, eu não ponho X, eu faço ele bem limpinho dentro desse sotaque, sabe? Quando eu fui fazer os 10 mandamentos, eu pegava o meu texto e, com várias cores de caneta diferente, eu botava um monte de S, assim, rabiscado, para eu botar na minha mente de que eu não podia bobear com sotaque, de botar um Uhum. carioquês ali, sabe? Então, assim, eu adoro a composição, adoro uma composição física, corporal, uma postura. Nessa peça, não é que eu deixe de ser Tomás, mas o Tomás passa a fazer um outro personagem, Romeu, e aí eu boto uma posturazinha de um menino apaixonado. Então eu mudo essa postura dentro da minha especialização, vamos dizer assim, de linguagem corporal. Então esse tipo de composição é bacana. Eu mudo minha voz para fazer Romeu. Eu mudo a voz. Então esse tipo de desafio é muito legal para mim, sabe? É muito Não, legal. e isso no teatro é uma coisa tão fantástica. Eu tô com medo de falar o nome da peça errada. Não lembro agora se é uma relação tão delicada. Que era com a Regina Braga e a Isso, Irene Ravache. isso era. Que elas Assistindo teatro. faziam, a Irene fazia uma menina e depois a Regina fazia uma idosa. E era ali no palco, a menina e a idosa, Isso. elas se materializavam. Eu nunca vi um trabalho assim em teatro tão impressionante na minha vida. Mas o teatro permite isso. Você, um homem maduro, de repente faz um adolescente Romeu. E isso com um trabalho de corpo. É incrível, né? É, é. E aí entra o meu lado de terapeuta, né? Eu sou terapeuta das Eu ia te práticas perguntar isso, integrativas. porque além de tudo que você fez, jogou, dançou, ainda é terapeuta. É uma área que eu gosto muito. Eu tenho um grande mestre, Sérgio Henrique, e eu tô com ele há 19 anos, e há 16 anos eu não tomo remédio. Gente, isso é tão E fantástico. ele é um mestre das práticas integrativas complementares em saúde. Eu sou terapeuta em Reiki, sou terapeuta em floral de Bach, enfim.
desenvolvo uma empresa de produtos naturais. Então, eu uso isso na composição dos meus personagens. Então, por exemplo, a voz é um cartão de visitas, né? Eu, conversando com pessoas, quando eu atendo, né, de forma terapêutica, do jeito que a pessoa conversa comigo, eu, na voz dela já consigo identificar boa parte do emocional dela. E eu uso isso a meu favor. Se eu vou fazer um menino apaixonado e tal, eu mudo, eu fragilizo, eu tiro a voz de uma colocação, levo para um outro lugar para mudar um pouco o timbre dela, trago uma postura mais frágil. Isso entra no lado terapêutico. Isso vem numa composição, sabe? A gente tem um estudo, ele é o mestre e ele diz que eu sou o melhor aluno dele, assim, chamado DNA das emoções, onde a gente tem um corpo humano todo hackeado. Então, cada dor física ou emocional, lembrando que toda dor emocional, toda dor física tem um fundo emocional, ela tem um genoma para gente. Qualquer tipo de câncer ou dor no ombro, no cotovelo, tornozelo, joelho, diabetes, artrose, ligamento rompido, tudo isso a gente tem um genoma. Então a gente consegue começar a decifrar a pessoa a partir da dor que ela está sentindo. E isso eu uso a meu favor. Eu sou professor de teatro, eu já aplicava isso nos meus alunos, adolescente, criança, adulto, fazendo essa leitura. Na pandemia isso ficou ainda mais aguçada, eu passei a atender de forma, digamos, personalizada, um por um, indo na casa, ou recebendo, ou passeando num jardim, de acordo com a necessidade da pessoa, ou aplicando reiki. E eu trago isso para as composições dos meus personagens também, sabe? Porque o que manda é aqui. É verdade. O que é aqui. Você, por exemplo, que super acompanha Big Brother, eu não vejo sempre, mas volta e meia eu vejo, porque para mim é uma case de estudos. Mas eu falo isso Uma também. case de estudos, sabe? Você ali consegue avaliar o psique de cada um, a necessidade emocional de cada um, aonde que aperta mais em um, aonde que aperta mais o outro, sabe? E, por exemplo, a menina que tem vitiligo, o vitiligo ele tem um genoma muito importante. Ele tem um fundo emocional muito importante, que desperta um gatilho muito forte, sabe? E aí, para mim, assim, é uma case, né? Eu estudo mesmo, adoro. Estou com um caderno aqui, esse caderno é só de DNA das emoções e os livros. E repito, para mim é uma coisa que anda junto, a arte com a terapia, né? O psique. Porque para você compor um personagem, repito, você primeiro tem que ter o psique dele. Né? Então, eu vou aproveitar essa sua expertise para fazer uma pergunta sobre o grande favorito desse ano do Big Brother, que é o Arthur, que também fez Rebelde, Arthur Aguiar, né? Que ele entrou com um foco tão forte nesse programa como poucas vezes eu vi. Ele entrou para ganhar. E a gente que sabe que não é nem pelo dinheiro. Claro que 1,5 milhão, óbvio que faz diferença, mas eu acho que ali é uma questão muito pessoal dele mostrar uma outra faceta dele, de que ele passou por muitos percalços aqui fora, que o negócio dele é vencer o programa. É uma coisa pessoal. É o que ele passa pra gente. Mas como é que você analisa esse personagem dentro do programa? Bom, eu conheço o Arthur, né? A gente fez, inclusive, uma novela junto. A gente fez, além de Rebelde, mas Rebelde a gente não chegou a se cruzar muito, mas Outro Lado do Paraíso, né? Então a gente dividiu camarim, a gente combinou de surfar junto e tal. O que o Arthur tem e que o brasileiro gosta? Ele tem uma linha doce do bad boy. Uhum. Ele tem um olharzinho meio de safadinho, né? E é bonito, aí tem um sorrisinho carismático e canta bem. Ele sabe se relacionar com a câmera, ele sabe se relacionar com o público. Ele tem isso dentro dele, é dele. E ele, o tempo inteiro, ele sabe que ele está sendo filmado e ele sabe usar isso a favor, ele sabe se colocar, ele mostra a estratégia dele, ele mostra a fraqueza dele. Acho que uma vez ele falou que às vezes ele dorme demais, que é uma forma dele, né, introspectar, se esconder um pouco de defesa. E isso é normal do ser humano. Então ele sabe mostrar a fragilidade dele sem ser uma fragilidade chata, tipo, ai que saco, dramático, ai, grita muito. Não, ele mostra numa boa dele. Ele se coloca muito bem. E ele tem essa coisinha do bad boy, do bem, bacana. Tem um fã-clube muito grande, sabe?
Mas eu acho que, assim, eu acho que realmente ele tem um favoritismo, mas acho o PA muito forte. É, tá Acho o PA crescendo cada muito vez forte. mais esse menino. O Scooby também acho muito forte, mas acho que o PA tem ali uma grande possibilidade também. Só que o Arthur ele é mais popular, ele é mais É. conhecido do grande público e tal, então isso também acho que bota ele mais em evidência, assim. Mas ele vai muito bem. E é um bom garoto, tem É. um olhar doce e de safadinho ao mesmo tempo, sabe? Isso encanta. É aquela coisa Isso assim, encanta. mamãe passou açúcar em mim. Essa É, letra pra tem mim é a cara isso, dele. tem isso, ele tem isso. Agora, Ele teve a história da vida dele de é, relacionamento, onde teve ali aquela situação e ele se colocou, depois ele se expôs, ele soube pedir desculpas, sabe? Então isso aí mostrou, revelou ele, assim. E ele vai bem, ele está sendo franco, sabe? Eu acho que ele vai muito bem. vai ser muito difícil. A PA e Scooby estão crescendo, mas acho que vai ser muito difícil alguém tirar o prêmio do pãozinho. Como ele é chamado, né? O pãozinho. Agora, meu jovem, não pense em usar essas técnicas. Você num reality show? Rapaz, olha, eu vou te BBB falar assim. 23 vem aí, Carlos Bonou. O que vem aí? BBB 23. Ah, o que que acontece? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Pô, Bruno, você com esse teu lado agregador, terapêutico e tal, pô, ia ser interessante. Mas eu teria uma dificuldade realmente muito complicada para mim. Não ter notícia da minha família. Do seu Eu tenho um filho, né? filho de 12 anos. A gente é muito colado. É. A minha mulher é adulta, né? Adultos a gente consegue ali e tal, mas nossa, só de pensar não consigo nem falar. Não ter notícia do meu filho, não ouvir a voz dele, não, sabe? Isso para mim ia ser difícil demais. Só de falar vou me emocionar. Então, assim, eu não sei como eu ia conseguir lidar com isso, sem ter notícia dos meus pais, sabe? Minha irmã, tudo bem, tá na flor da idade, digamos, 51. Para meus pais, a minha mãe tem diabetes, tem pressão alta. Então, assim, caramba, é claro que se Deus me livre e guarde acontece alguma coisa, a produção, né? Mas, pô, não saber o dia a dia, sobretudo do meu filho de 12 anos, barbaridade. Eu não sei como seria isso, se eu conseguiria lidar com isso, sabe? Olha, mas já tem algumas pessoas aqui já chipando, viu? Bonou no BBB 23, Bonou no BBB 23. Agora, e muita gente Eu perguntando também, você atende? Sim, você atende. atendo, eu bato um papo com a pessoa para entender o que que ela mais precisa. Faz uma anamnese, né? Porque às vezes o reiki tem que vir logo de cara, às vezes o reiki pode vir num segundo momento, às vezes a pessoa fala assim, não, porque o meu filho, mas o problema está mais é com a pessoa do que com o filho, sabe? Tem gente que pede, porque o meu pai precisa, ou minha mãe, ou então o meu filho. Eu falo, não, quem precisa é você. Olha. Quem precisa é você. Aí eu vou na verve ali da pessoa, sabe? Então, assim, eu atendo de forma presencial, atendo de forma online. Eu moro num condomínio, eu atendo algumas pessoas aqui do condomínio, atendo alguns adolescentes que estavam em casa, inclusive, de suicídio. É uma doideira. E aí, o que que ele precisava? Ver rua, ver verde, ver gente, ver vida. Então, eu nunca fiquei num lugar fechado com dois desses, vamos dizer. Eu ia para o jardim. Eu ia para o jardim, onde as pessoas estão praticando esporte, onde o céu está aberto, inclusive debaixo de chuva, mas não vão para a chuva. E ia para a chuva. Às vezes eu levo o meu cachorro, dependendo da situação, porque o animal ele tem uma integração importante. Então, cada caso é um caso, sabe? Agora, em que momento você se descobriu um terapeuta? Como isso vinculou na sua vida, na sua carreira? Cara, porque você falou, você é muito versátil, cara. Você é do time dos artistas há um tempão, né? Eu não lembrava a posição que você jogava goleiro, dançou, mandou muito bem no Dance Brasil, atua, faz teatro, faz cinema, faz televisão. Em que momento você pensou assim, a terapia é uma boa para mim? Você fazia terapia e você se encontrou, né? Como é que foi isso? A terapia que eu faço é com o Sérgio. Não. E do meu lado espiritual, eu tenho um grande mentor espiritual, Lívio Barbosa, e que para mim é uma pessoa de uma importância muito grande na minha vida. E eu, desde garoto,
Os meus amigos mais velhos, ou amigas da minha irmã, agora, por exemplo, amigas de namorada, tudo bem, mais para cá, mas sempre me procuraram para conversar e para desabafar. Aí eu falava, por que que eu tenho isso? Aí eu comecei a me estudar nesse sentido e ver que eu tinha ali determinados pontos de vista que clareava coisa para as pessoas. Eu comecei a observar muito isso. Aí, com pessoas que eu tinha mais convívio, eu falava determinadas coisas e as pessoas falavam, pô, meu terapeuta falou isso para mim. Pô, eu ouvi isso de um terapeuta. Eu comecei a ouvir. Aí, quando eu comecei a dar aula de teatro, é que eu vi que isso estava mais forte. Aí eu vi ali pais, né, pais, mães vindo falar dos seus filhos e com uma visão errônea do filho ou da filha. Porque eles achavam que o filho ou a filha é de um jeito era de outro. Achavam que precisava de uma coisa e precisava era de outra. Achavam que o problema estava no filho ou na filha. E não, o problema está nele, no pai ou na mãe. Então comecei a falar, eu vou por aqui. Isso aqui eu sei que eu vou conseguir ajudar pessoas. Aí eu comecei a me aprofundar mais nesse estudo do DNA das emoções com o Sérgio, a desenvolver mais um lado espiritual, inclusive, e ler mais, estudar mais, sabe? E é uma área que realmente me encanta muito. Então, Não, a vida me direcionou. e é fantástico você ter alguma terapia, algum procedimento que você consegue misturar isso, né? O estudo da psicologia, da medicina, de certa forma, com o emocional e o espiritual. É É isso aí. muito É isso interessante. aí. E como é que as Porque pessoas se acham? É pelo Instagram? Como é muitos me que... passam direct. Geralmente me passam direct. Geralmente me passam direct, ou então ligam para minha empresária. Ah, boa noite, terapeuta, dá o telefone, você quer ir, passa um e-mail. Mas a maioria vem no direct e me chama no Instagram. Viu, gente? Essa Aí eu época de mando pandemia, ali, tudo que a gente está entro em precisando é esse aconchego, contato. é esse Na abraço. época da pandemia, o que que aconteceu? Se você me permitir falar um pouquinho disso, Por favor. nós temos três cérebros. O primeiro cérebro a ser desenvolvido no ser humano foi o cérebro reptiliano. Reptiliano, do tempo das cavernas mesmo. E nós temos outros dois, que é o límbico, ou seja, o lúdico, que é o das emoções. Que nós, artistas, temos ele muito aflorado, porque a gente lida com a música, a gente lida com a arte o tempo inteiro, então a gente mexe com o lúdico o tempo inteiro. E o neocórtex, que é o pragmático, do dia a dia, tem que pagar a conta, sinal está vermelho, para o carro, tem que acordar a tal hora. Esse é o pragmático, da razão ali, na hora. Pá, 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 pá. Na pandemia, o que ficou mais afetado? O lúdico. Uhum. Porque as pessoas não estavam se desenvolvendo ludicamente. Não estavam ouvindo música, não estavam saindo, não estavam papeando. Então, o cérebro límbico ele ficou mais desenvolvido pelas neuroses. Porque ele é lúdico, mas ele também é o das neuroses. Então, os medos passaram a ser mais fortes. Com isso, afetou o reptiliano. Por que as pessoas engordaram muito? Ganharam sobrepeso, vamos dizer. Por quê? No Por tempo quê? Por quê, Bono? eu vou te dizer. Na época das cavernas, ali, quando a gente só tinha o cérebro reptiliano, o homem saía para caçar ao amanhecer, deixava mulher e filhos na caverna. Enquanto ele não voltava para casa, para a caverna, gerava uma insegurança na família. Primeiro, se ele ia voltar. Segundo, se ele ia voltar com comida. Quando ele chegava de volta com aquele mamute ali, aquele bichão, e jogava na caverna entre quatro paredes, porque se os filhos ou a mulher saíssem, podia ser devorada por algum animal, gerava segurança. Então, comer entre quatro paredes te gera segurança. A gente traz isso no DNA. Faz Então, as sentido. pessoas comem buscando segurança. As pessoas roem unha porque roer unha é uma pseudo-sensação de segurança. Olha que viagem. Nesse mesmo cérebro reptiliano é onde as mulheres desenvolvem a TPM. Isso é libertador, o que eu vou falar agora, para a mulherada. O óvulo da mulher existe desde sempre. A mulher ovula desde sempre. Então, quando um óvulo não é fecundado, desde o nosso cérebro reptiliano, um óvulo não fecundado, a mulher se sente rejeitada. Daí vem os sintomas da TPM. Gente. Isso eu falo para casais que às vezes estão brincando, pô, minha mulher tem TPM. Eu falo, entenda, porque não é culpa dela. Ela traz isso no DNA pelo cérebro reptiliano. Não é culpa da mulher. Isso está no DNA.
Olha que viagem. Que coisa. Então, daí é que a gente tem que conhecer o ser humano, estudar a fundo, mais a fundo, sabe? Muitas pessoas ficaram com problemas de, não só de prisão de ventre, mas de inflamação intestinal. Por quê? Porque no intestino a gente traz as contrariedades da vida. Uhum. Contrariedades da vida. Na pandemia, meu Deus, quanto. Verdade, verdade mesmo. Gente, Então, é assim, muito tem toda essa interessante isso. ligação. E aqui estão É. falando assim, que eles querem lives sobre isso. Legal, vamos fazer. A gente pode fazer, inclusive, nós dois, você perguntando coisas e eu vou falando sobre isso. Eu Porque já fiz muitas lives com o Sérgio, meu mestre, a gente troca muita ideia para poder ajudar a libertar pessoas assim de determinados sentimentos, a colaborar com as pessoas, e a gente vai voltar a fazer. Inclusive, a gente dá cursos, sabe? DNA das emoções. Porque isso é um universo sem fim. É um universo sem fim. A gente consegue assim realmente ajudar muitas pessoas assim nesse. Por exemplo, eu sou um cara que eu já fiz live, inclusive com psicólogos, que eu sou contra, por exemplo, dever de casa em excesso para a criança. Uhum. Olha o mundo estressado que nós vivemos. Uhum. Então a criança, além da escola, ela tem atividade, ela tem o inglês, tem o esporte, eu sei o que for. O pai e a mãe trabalham pra caramba. Então, no pouco tempo que todos eles se encontram dentro de casa, que seria um tempo de lazer, o que que tem? Cobrança. É o pai e a mãe cobrando do filho ou da filha se fez dever, se estudou, se passou na prova. Então, o tempo que teria para eles ficarem juntos, jogar um jogo de tabuleiro. Eu indico isso tanto para as famílias. Você tem um jogo de tabuleiro em casa? Joga com seu filho. Ah, meu filho está respondão, está mal criado. Eu falo, é uma forma dele se conectar, ele não sabe como. Ele não está sabendo como se conectar. Pega uma cartolina, pega um monte de pote de tinta, senta no chão, mete a mão na tinta e vai colorir. Aí você desenvolve o cérebro límbico, ou seja, você libera suas neuras. Uhum. E você traz a fantasia, você traz esse lúdico, que é o que as pessoas estão precisando. Então, essa importância, as pessoas não têm noção. E é falta de conhecimento mesmo, é falta de estudo, porque a vida tem que ir, tem que pagar conta, chegou um boleto, tem que levar para a escola, blá, 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 tem que comprar um carro novo, tem que não sei o que, não. Calma, olha só. A gente é Aquele ser humano, atropelado por a essas gente prioridades. Né? isso. Então, assim, calma. Ah, meu filho está mal criado. Ele não está sabendo como se comunicar com você. Então, a rebeldia, os hormônios em ebulição, às vezes fazem. Ele não sabe como fazer, faz de qualquer jeito. Uhum. Né? Não tem um negócio dele, não tem aquela frase, ah, não sei como fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Sim. Então, às vezes, essa rebeldia é falta de conexão, é falta de saber como fazer. Quantos pais e mães chegam para mim, ah, meu filho é tímido. Eu falo, calma, você está dizendo que é tímido. Às vezes não é. Às vezes é porque aquela criança ou adolescente não sabe como se comunicar. Uhum. É diferente. Não é timidez, é não saber como fazer. E aí, Sabe? muitas É vezes, diferente. esses pais, quando vê o filho com um grupo de amigos, ou no grupo deles, ele está falante, ele está solicitado. Aí fala, mas ele é tão tímido. Não é. Não é timidez, eu não sei como fazer. É Eu comunicação. não sei como. E aí, geralmente, vai dar uma dor na cervical. Porque todas as vértebras do nosso corpo têm um significado, têm um genoma. Se eu for falar das sombras da cervical, a C1 ela fala. A gente consegue ajudar pessoas que estão em estado depressivo acessando a C1. A C2 é das paranoias. A C3 é o medo de se expor. C4, contradições. C5, seus medos das emoções mais profundas. Aí C6, C7, que é aquele bico de papagaio ali, é renovação e aperfeiçoamento. Então você consegue acessar pessoas pela vértebra que ela está ali expondo, E sabe? está tudo interligado, né? Tudo. As vértebras têm ligação com os órgãos, cada órgão tem ligação com alguma emoção específica, sabe? O fígado é o órgão do propósito, o rim é o órgão da atitude, o baço é o da determinação. É Então, assim, às vezes fascinante. você precisa, a pessoa está procrastinando na vida. O que ela precisa? De um tônico para o fígado e para o rim, para ter mais propósito e atitude. Pessoas que têm ali pedra nos rins ou uma gordura no rim, são pessoas que estão com relações afetivas mal resolvidas no passado. Olha que viagem. Gente, é muito fascinante isso. E é estudo para a vida toda, né? É para a vida toda. É para a vida toda. E é autoconhecimento. Com isso, eu não tomo remédio há 16 anos. Porque quando você tem autoconhecimento, você está liberto.
É, Não quer dizer que você não vai ter as coisas. Você pode claro. até vir ter sintomas, ok, mas você sabe de onde vem. Então eu vou curar na raiz, no emocional. E não no que é a consequência. Pô, tô procrastinando demais, eu preciso botar ali um gás pro meu fígado, para ter um propósito, ou pro meu rim, para ter mais atitude. Entende? Gente, Eu isso é tô ali, fantástico. eu tenho bruxismo. Aí a pessoa vai e bota, pô, bruxismo é remoer o passado. Remoer o passado, sabe? Pessoa que tem dor excessiva no ombro, falta de suporte. O lado direito fala do nosso lado afetivo. Relações afetivas, pode ser pai, mãe, marido, esposa, filho, amigos. O esquerdo fala do acadêmico profissional. Então, é você decifrar o que está ali te apresentando. A E na dor, correria do nosso dia a dia, a gente vai lá, se enche de remédio. E acha que e a resolveu gente se alguma coisa. acostuma com a dor. Olha, o que é pior, quer dizer, pior eu não digo porque remédio, né, é muita química. Eu não sou contra remédio, mas eu só vou usar se realmente for Claro. necessário. Mas a pessoa se acostuma com a dor. Às vezes ela está com dor no quadril. O quadril tem muita relação com traição e abandono. Aí ela vai, ai, tá com dor aqui. Aí ela começa a andar torta, porque daquele jeito mais tortinho alivia um pouco a dor. Só que aí você está piorando outra coisa, algum outro órgão seu vai ser afetado, sabe? Então aí começa a desencadear uma série de coisas em você emocionalmente, e você não percebe. A dor é para te libertar. A dor é o corpo falando: olha, me ajuda aqui para eu Sim, poder te ajudar é aí. um alerta, né? É um alerta, é um alarme que está tocando. É bom, a dor, às vezes, a pessoa tem que entender que sentir determinada dor é importante e é bom, porque é um alerta. Olha, tá com isso por causa disso, Sim. sabe? Gente, é muito Muito fascinante. É muito fascinante. Agora eu entendo por que que você se apaixonou e se envolveu. É muito fascinante. Que deixar, eu incrível, falo Bruno. até domingo à noite aqui disso. Que Aliás, incrível. domingo à noite eu tenho um evento que eu vou participar, organizado pelo Claudinho Lins, querido, que É. chama Galharufa, lá no Galeria Café, Ipanema, e eu vou cantar. Vou Hoje? cantar lá, vou cantar com ele. Não, domingo à noite, Domingo. depois da peça. Ai, que Vários legal. artistas vão fazer participação. Ele me chamou para ser DJ. E aí E eu falei, pô, minha playlist, eu não sei se vai agradar. Eu sou eclético pra caramba, vamos lá brincar. Mas a Renatinha Pirillo, ela é DJ. é, Então, aí, pô, então faz vocês dois. Então eu falei, pô, mas melhor que ser DJ é cantar. Ele, pô, então canta. Eu falei, mas eu canto contigo. Aí a gente vai fazer uma bagunça lá. Vão ter outros elencos de outras peças também que vão fazer alguma participação no domingo. que E é só chegar lá. barato, que delícia. E o canto, Bono, é uma carreira, é uma ferramenta a mais para a sua carreira, para a sua vida? O que, que o canto está surgindo, está se transformando? Canta isso aí, tudo que você está falando e mais um pouco. Eu tenho uma professora de canto, Patrícia Maia, maravilhosa, que inclusive já botei com uma galera, botei com o Zafir, quando eu tive que sair do Estúpido Cupido, aí ele entrou no meu lugar, indiquei ele, eu falei, porra, mas eu não sei cantar. Eu falei, irmão, vai com a Paty, que a Paty bota todo mundo para cantar. E aí ela já fez várias preparações de vários elencos, fez do Matheus Solano e do Luiz Miranda para fazer Irmã Vap, ela é sinistra. E hoje eu tenho a sorte dela ser minha vizinha aqui no condomínio. Inclusive, amanhã eu vou ter aula com ela, inclusive. E o que que eu tinha? Por que que eu tenho essa coisa, só voltando aqui no lado terapêutico um pouco? Eu, quando garoto, eu tinha muita rinite. Rinite é insatisfação. Satisfação no meio que você está vivendo, o que está acontecendo na sua vida, com alguém muito próximo a você, isso gera rinite, tá? E eu tinha rinite, eu tinha sinusite, tinha bronquite, tinha um monte de ite que me atrapalhava. Inclusive, eu chegava em lugar um pouquinho empoeirado, já ficava fanhoso, Esse cara sou eu. Então, a gente pode entrar nesse assunto aí. E aí, o que que acontece? Eu não aguentava mais viver fanhoso e fungando. Quando eu comecei a me libertar disso, inclusive quem me indicou para o Sérgio Henrique foi Marcelo Brou, cara. Olha. Marcelo Brou. A gente fazia uma peça no Teatro Municipal do Rio, e aí a gente conversando, eu falava, pô, preciso me libertar disso. Ele falou, Bono, você precisa conhecer esse cara. Esse cara era o Sérgio. 2 dias depois eu estava lá. Mas eu tinha uma busca, eu fiz homeopatia. Homeopatia é uma das práticas integrativas, existem 29 práticas, a homeopatia é uma delas. Aí eu comecei a melhorar a minha alergia conforme eu fui buscando essa salvação, essa libertação. Quando eu fui conseguindo me libertar disso, o meu timbre de voz começou a aparecer mais.
a tal da voz, que hoje em dia as pessoas, pô, Bono, você tem um vozeirão e tal, papá, é muito em função de eu ter me libertado disso. E cantar, nossa, desde criança eu achava o máximo os cantores, as cantoras, eu achava o máximo aquilo, achava o máximo o cantor ou a cantora estar no palco cantando e a plateia inteira cantando junto. Eu sempre fui apaixonado pelo Bonovox, meu primo, né? Eu brinco. Bonovox. Aliás, eu estive com ele uma vez num show dele, eu assisti 4 shows do tio e falei para ele que era primo dele. Ele, como assim? Eu expliquei e tal, enfim. E aí, quando eu vi que eu tinha uma voz realmente que podia ser lapidada para o canto, eu comecei. Fiz aula com professora ruim e não sabia que era ruim. Fiz aula com professor bom. Fui fazendo até que encontrei a Paty. Quando eu encontrei a Paty, meu amigo, aí foi assim, ó, tuf, 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 tuf. E aí eu comecei, aí eu falei, bom, o meu sonho, meu desejo, que era uma coisa assim, de ter um show, pode se tornar realidade. Antes disso, eu queria fazer um musical. Aí comecei a mentalizar, pô, eu quero fazer um musical. Aí a Paty, ela foi me dando elementos e eu fui acreditando e vendo que eu realmente podia cantar. Aí eu comecei a mentalizar, eu falei, Paty, quando você achar que eu já posso fazer um musical, você me fala que eu vou começar a mentalizar isso. Aí ela falou, Bono, ó, você já está apto para cantar, babá. Comecei a mentalizar, ver Estúpido Cupido. Aí no Estúpido Cupido eu fazia 2 solos e cantava outras músicas, inclusive com a Fran, fazia duo com ela e tal. Aí ali eu ganhei muita confiança. E ali quem era a diretora musical era a Liliane Seco, bicho. Olha o peso, a Lili. E ela me elogiando, cantando. O Estúpido Cupido foi montado 2 vezes. Na segunda, ela, Bono, você tá cantando pra caramba. Pô, que mania. Eu cantava, ele é o bom, meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Com a Carlinha Dias na minha garupa, eu com 1,90 m, era muito legal. Cantava Biquíni de Bolinha Amarelinha, com coro de 10 vozes. Então, assim, aquilo me deu muita confiança. Aí eu falei, Paty, você acha que eu tenho condições de montar um show? Ela tem. Aí eu fui para dentro e eu tenho um grande amigo, um irmão de vida, irmão de arte. Tudo que eu dirijo, eu produzo no teatro, eu chamo ele para fazer, que é o Fred Essa. Ele põe luz e faz trilhas. Fred Essa, ele é filho do Luizinho Essa, um grande maestro da Bossa Nova, Luizinho Essa, e foi criado pelo Domingos de Oliveira. E é um cara que tem uma vida absoluta, ele não deixa uma nota passar, ele fala, Bono, se tu erra a nota, eu dou com o violão na tua cabeça. Então, eu tenho a Paty e ele, que me aprimoraram demais, assim, sabe? Então eu fui com tudo. Aí eu falei, bom, se eu passar pelo crivo deles, está ótimo. E aí acabou que, nos tempos do Imperador, eu cantei, né? Meu personagem cantava no Cassino, uma música de época, uma música de 1800 e pouco, sabe? E foi Eu comecei lindo. a ter experiências assim, aí eu fui com tudo. Mas eu não tenho, com a música, a mesma segurança que eu tenho com um texto. Eu ainda preciso remar muito para ter essa segurança na música. Mas se eu tiver que cantar a música, tiver um tempinho para estudar, aí eu vou com total segurança, sabe? É por aí. Então, quem sabe, daqui a algum tempo poderemos ter Bono no Teatro Rival, no Rock in Rio da vida, quem sabe? Poderemos ter. Eu estava fazendo shows, fiz show em São Paulo, fiz show em Minas, fiz show aqui no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio. Aí ia fazer um Ipanema, aí chegou a pandemia. Aí começou não sei o quê. Mas esse mesmo querido amigo que me chamou para fazer em Ipanema, agora está me chamando para fazer lá no Leme, na Mureta do Leme, num quiosque que tem num lugar lindo. Vai ser lindo isso. Nossa, é maravilhoso. Que é o Ale Monteiro, um grande promotor, inclusive. Então, assim, eu tô inclusive, remarcando meus ensaios com o Fred para a gente voltar a ter esse produto aí, porque eu tô com saudade de cantar. E aí o Claudinho me fez esse convite para fazer essa brincadeira domingo, então eu vou cantar lá umas 2 ou 3 músicas lá. Ah, que maravilha. Ou seja, 2022 chegou com tudo, com muito trabalho para você, muita criação, muita arte. Vamos nessa, né? Ah, que E coisas diferentes acontecendo, como A Vingança de Shakespeare, um trabalho diferente, com pessoas umas que eu já tinha trabalhado, outras que eu nunca tinha trabalhado, nem conheci, estou tendo um prazer de trabalhar, sabe? Tô aí. E algo em vista para TV? Por enquanto, não? Por enquanto, não. Eu tô com uma série na Amazon, que eu gravei lá em Punta del Este durante a pandemia. Eu faço parte do 3º episódio da série Desjuntados. Aliás, tem um filme que a gente lançou também no final do ano passado, no 2º semestre,
um casal inseparável. Eu, Marcos Veras, Natália Dio, Dani Suzuki, aí tem Totia Meirelles e Stefania Cessian, que dão um show. O Tá na roteiro do Globoplay, Sérgio não tá? Gutenberg, tá no Globoplay, Telecine, É. Jorge Moro, Sérgio Gutenberg, querido, o Sérgio além de roteirista dirigiu, pô, um máximo, assim. Ah, O filme é muito legal, é uma comédia romântica muito bacana, muito que bacana. maravilha. Bom, não TV, tenho como... TV, assim, TV tem uma coisa, enquanto não está concreto, Sim, eu não tenho. tá Tem certo. possibilidades, mas para mim é só quando está concreto. Não, mas eu sou exatamente assim. Então, assim, concretizou alguma coisa. E está chegando aniversário aí também, dia 29 de maio. Ou seja, tem alguma coisa concreta, avisa que a gente faz outra live para celebrar. Rafaelzinho San, querido, um beijo para você que está aqui também. Então, assim, quero te agradecer imensamente. Eu que Ultrapassei agradeço. bastante tempo, você me perdoe, tinha combinado 50 minutos. Eu não tô Desculpa. nem de relógio, nem sei de tempo, nem quero saber. Um bom papo para mim aqui, só falta 100 minutinhos. É o que eu acho, mas a gente tem que tomar cuidado com os horários dos nossos convidados. Então, assim, querida, eu amei, muito obrigado mesmo. Há muito tempo que eu estou esperando por essa live, aconteceu. Quem sabe não virão outras. Pô, vai ser uma honra, um prazer, só chamar que eu vou para dentro. Vai ser um prazer ter outro papo com você. Sempre que você quiser, pode me chamar, vai ser uma honra. Me aguarde, me aguarde. Então, galera, é o seguinte, ó, A Vingança de Shakespeare, Teatro Vanucci. Quais horários, Bono? Sexta e sábado, 21 horas. E domingo, 20 e 30. 20 e 30. Até dia 1º de maio. Você vai E a gente não vai fazer no domingo de carnaval, isso eu tá? ia perguntar. É o único dia que a gente não vai fazer domingo de carnaval. Mas sexta e sábado a gente vai fazer. Então, é da outra semana, tá? Então, E galera, acompanha a gente no A Vingança de Shakespeare no Instagram, que a gente coloca ali as novidades, para onde a gente vai depois, possivelmente Niterói, né? Como eu falei. E vamos nessa. de qualquer forma, eu vou marcar o IG, a página da peça aqui, quando eu salvar a live. Vocês é só procurar ali, direcionar para lá e acompanhar a trajetória desse espetáculo incrível. E quem tiver interesse também no lado terapeuta do nosso querido, procura lá no Carlos Bonou, no Instagram, manda um direct e aí vai ser feliz. Querido, muito obrigado. Um beijo enorme. Obrigado, um beijão para você, um beijo para todo mundo aí que assistiu essa live, nos deu essa honra. Muito obrigado pelo tempo de vocês e contem comigo. E A Vingança de Shakespeare. Vamos lá. Obrigado, querido. Valeu, Sucesso. beijo. Até mais.